O capítulo 33 de Ezequiel é um dos textos mais significativos do Antigo Testamento, destacando a responsabilidade do profeta como atalaia e a importância do arrependimento e da justiça. Este estudo visa aprofundar-se nos versículos, analisando suas mensagens e relevância para o contexto bíblico e para a nossa vida hoje. Ezequiel era um profeta durante o exílio babilônico. Ele recebeu visões e mensagens de Deus para advertir Israel sobre seus pecados e chamar o povo ao arrependimento. O capítulo 33 marca um ponto crucial no ministério de Ezequiel, com a notícia da queda de Jerusalém e uma reafirmação de sua função como sentinela espiritual. Versículos 1 ao 9. O papel do atalaia. Verso 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Verso 2. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia. Verso 3. E, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Verso 4. Se aquele que ouvir o som da trombeta, não se der por avisado, e vier a espada, e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Verso 5. Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Verso 6. Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Verso 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. Verso 8. Se eu disser ao ímpio: Ó ímpio, certamente morrerás. E tu não falares, para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o requererei da tua mão. Verso 9. Mas, se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Análise. Ezequiel é comparado a um atalaia, ou vigia, cuja responsabilidade é alertar o povo sobre o perigo iminente. A falha em avisar resulta em culpa compartilhada pelo atalaia. Espiritualmente, isso se traduz na responsabilidade dos líderes e profetas de comunicar as advertências de Deus ao seu povo. A implicação é clara: o silêncio diante do pecado é tão condenável quanto a participação nele. Versículos 10 ao 20. O arrependimento e a justiça de Deus. Verso 10. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: Assim falais vós, dizendo: Visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Verso 11. Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Verso 12. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: A justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E, quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Verso 13. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade, que pratica, ele morrerá. Verso 14. Quando eu também disser ao ímpio: Certamente morrerás. Se ele se converter do seu pecado, e praticar juízo e justiça. Verso 15. Restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida, e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Verso 16. De todos os seus pecados que cometeu não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Verso 17. Todavia os filhos do teu povo dizem:
Não é justo o caminho do Senhor. Mas o próprio caminho deles é que não é justo. Verso 18. Desviando-se o justo da sua justiça, e praticando iniquidade, morrerá nela. Verso 19. E, convertendo-se o ímpio da sua impiedade, e praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Verso 20. Todavia, vós dizeis: não é justo o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Análise. Deus deixa claro que não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que todos se arrependam e vivam. Este trecho enfatiza a justiça de Deus: o justo que pecar será punido, e o ímpio que se arrepender será perdoado. A mensagem central é a possibilidade de redenção e a importância do arrependimento contínuo. A justiça de Deus é imparcial, e cada um será julgado de acordo com seus próprios caminhos. Versículos 21 ao 29. A queda de Jerusalém. Verso 21. E sucedeu que, no ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: a cidade está ferida. Verso 22. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. E ele abrirá a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã. E abriu-se a minha boca, e não fiquei mais calado. Verso 23. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Verso 24. Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só, e possuiu esta terra. Mas nós somos muitos, esta terra nos foi dada em possessão. Verso 25. Dize-lhes portanto: assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com o sangue, e levantais os vossos olhos para os vossos ídolos, e derramais o sangue. Porventura possuireis a terra? Verso 26. Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação, e cada um contamina a mulher do seu próximo. E possuireis a terra? Verso 27. Assim lhes dirás: assim disse o Senhor Deus: vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos, cairão à espada, e o que estiver em campo aberto entregarei às feras, para que o devorem, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de peste. Verso 28. E tornarei a terra em desolação e espanto e cessará a soberba do seu poder. E os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Verso 29. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por causa de todas as abominações que cometeram. Análise. A notícia da queda de Jerusalém chega, confirmando as profecias de Ezequiel. Deus condena a falsa segurança dos israelitas que, apesar de suas práticas pecaminosas, acreditavam estar protegidos. A devastação da terra é apresentada como consequência direta de suas abominações. Este trecho reforça a severidade do julgamento divino e a necessidade de santidade e fidelidade a Deus. Versículos 30 ao 33. A reação do povo à mensagem do profeta. Verso 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. E falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. Verso 31. E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Verso 32. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave, e que bem tange. Porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Verso 33. Mas, quando vier isto, e eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Análise. O povo escuta Ezequiel, mas não age conforme suas palavras. Eles apreciam suas mensagens como se fossem entretenimento, sem entender a seriedade das advertências.
Este trecho destaca a superficialidade da resposta do povo e a importância de não apenas ouvir, mas também obedecer à palavra de Deus. A profecia é confirmada, sublinhando a autenticidade do chamado e das advertências de Ezequiel. Conclusão. Ezequiel 33 é um capítulo poderoso que aborda temas de responsabilidade espiritual, arrependimento, justiça divina e a verdadeira resposta às mensagens de Deus. Ele nos chama a refletir sobre nosso próprio papel como atalaias em nossas comunidades e a importância de viver uma vida de arrependimento e justiça diante de Deus. Este capítulo nos desafia a não apenas ouvir a palavra de Deus, mas a colocá-la em prática, vivendo de acordo com seus mandamentos e advertências. Que este estudo inspire a todos a uma maior reflexão e compromisso com a vontade de Deus, levando-nos a uma vida de santidade e obediência contínua. E você, gostou desse vídeo? Então, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, e ativar o sininho para receber nossas novidades. Até mais!